Boa noite, amigos, família do Grupo Célia Xavier. A alegria nossa é muito grande pelo convite que recebemos de, em alguns minutinhos aqui, trocarmos de ideia sobre um tema do Evangelho e que, na realidade, vem contemplar aí a Semana da Família, comemorada por muitas casas espíritas em Belo Horizonte, e também o Célia fazendo parte desse projeto, né? O tema escolhido para que nós pudéssemos falar é sobre quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Essa passagem ela está narrada em Mateus, no capítulo 12, e vamos encontrar também no capítulo 3 de Marcos. Nós vamos destacar aqui em Mateus, vamos fazer uma leitura rápida para que a gente possa se apropriar aí do texto, né, fazer essa contextualização, e depois nós vamos convidar vocês num esforço de destacar alguns pontos que a gente julga que são importantes para que o Consolador, a doutrina espírita, possa trazer aí o seu recado, né? Pedindo desde já ao Pai, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos fortaleça, nos auxilie nesse momento para que a gente não traga nada aqui de cunho pessoal, mas que a gente possa compartilhar algo que seja desse consolador para nós, né? Que possa trazer o recado no momento em que passamos, nos fortalecendo, nos estimulando aí a uma vida melhor, a uma trajetória mais bonita e mais serena, né? Então vamos ao texto, né? A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. A beleza do Evangelho, quando vista de forma um pouco mais profunda, e quando temos aí a oportunidade de destacar o espírito da letra, é fenomenal. Jesus, em Mateus mesmo, a partir do capítulo 13, ele vai trazer para a gente algumas sinalizações interessantes em relação à capacidade que temos de extrair do texto valores espirituais. À época dele, 2 milênios atrás, o povo se encontrava num patamar um pouco mais infantil do que o que nos achamos hoje. Os discípulos questionam de Jesus quando ele começa a colocar as primeiras parábolas: Senhor, por que vos fala por parábolas? E Jesus sinaliza claramente dizendo: olha, eles têm olhos, mas eles não conseguem ver, eles têm ouvidos e não conseguem ouvir. Mas a vós, tudo que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ele, em outra passagem, ele sinaliza para os discípulos expressões que talvez para nós aqui nessa noite, nesse estudo de hoje, vai ser fundamental. Ele diz para os discípulos assim: eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus vai sinalizando através de pequenos pontos que as expressões contidas no Evangelho dos personagens, não só dos verbos, dos lugares, mas também dos personagens, é fundamental. Extrair do personagem o seu significado e o que ele traz para nós espiritualmente enquanto de convite e de sintonia com o nosso atual momento é importante. O Evangelho assim ganha vida, ele se torna atual, ele se torna um material que a gente percebe que veio de um espírito crístico para que a humanidade, buscando ali naqueles textos os valores ideais, conseguisse transformar a sua vida, conseguisse efetivar na vida de cada qual que se sintoniza com essas palavras os elementos necessários para a modificação de conduta.
Então nós vamos perceber que esses personagens vão ganhando em percepção de cada um de nós à medida que nosso olhar muda, à medida que a gente ganha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Natural, então, que seja a época, as parábolas, pequenas histórias contadas a pescadores, a homens do campo, que pudessem fixar um entendimento literal num primeiro momento, mas seria obrigação de uma doutrina consoladora como o Espiritismo redivivo, como a doutrina espírita na atualidade, avocar para si a obrigação que o Consolador promete lá 2 milênios nos textos de João, quando ele teria 2 grandes funções: ensinar todas as coisas e a outra, vos fazer lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É natural que nós esquecêssemos os ensinamentos crísticos. Por isso Jesus fala que esse Consolador traz essa obrigação. Por isso na casa espírita são colocados temas dessa ordem, para que nós pudéssemos voltar ao Evangelho, trazê-los à tona novamente, mas não só observarmos mais de forma simplória. É importante o esforço de aprofundar, é importante o esforço de tirar o espírito da letra. Paulo falava muito isso, escrevendo aos Coríntios, quando ele dizia que eu já não vos falo mais como espirituais, não vos falo ainda como espirituais, eu vos falo como a carnais, porque vocês são crianças em Cristo, meninos em Cristo. Na época, realmente, as pessoas queriam conhecer esse Jesus, queriam conhecer os ensinamentos dele, mas faltava maturidade. Ainda hoje nos falta, mas já existe por parte de muitos um esforço de querer entender e principalmente de querer mudar. Essa é a ideia. Então, uma passagem que parece simples, da família de Jesus indo procurá-lo, aonde aquela casa repleta, as pessoas em torno deste mestre, significa ou simboliza toda a humanidade querendo extrair dos ensinamentos crísticos valores edificantes. Então é importante nós irmos lá atrás no texto, nos localizarmos, entendermos o que isso tem a ver conosco, o que isso pode servir para mim hoje. Então eu vou convidar vocês a perceber aqui um pouquinho dos personagens existentes. Tanto em Marcos como em Mateus, nós vamos encontrar uma diretriz dos personagens sendo colocado de forma peculiar, de forma encadeada, para que a gente pudesse chegar no ápice, que seria aí a mãe de Jesus. O Antigo Testamento nos convida a honrar pai e mãe, não é? Para que tivéssemos uma vida longa na terra, né? É natural que Moisés colocasse esses ensinamentos para o povo judeu que não tinha noções de espiritualidade e que queria uma terra prometida. Então, honra teu pai e tua mãe, você vai receber aqui na terra todos os valores que precisa. Era um povo andarilho, precisando de uma terra. Então, esse mandamento, quando vem honrar pai e mãe, trazia para o povo judeu algo muito sério. Não é? Então, honrar pai e mãe, Kardec vai explicar isso bem no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai explicar que a continuidade desse movimento dos judeus, no ápice ali com Cristo, Jesus, enquanto um bom judeu, jamais iria contra um mandamento desse. E esse texto incomodou muita gente, incomoda quando Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus em absoluto estava desfazendo de Maria e de seus primos ou irmãos, como queiram. Jesus, na realidade, estava derrubando as paredes do lar comum como conhecemos e abrindo uma proposta para uma família mais ampla, que é a família que nós vamos chamar de uma família espiritual. E isso é compreensível quando nós buscamos em alguns textos a ideia de, ele dizia, eu vos amo antes da formação desse mundo, não é? Quando em João nós vamos encontrar que ali estava a luz verdadeira, o mundo foi feito por ele. Então Jesus, quando participa dessa formação planetária, mostra, e o texto também fala várias vezes, o Pai que me enviou, é como se tivéssemos a certeza da sua pré-existência. Ele existia antes, né? E ele existe nesse durante, existe no futuro também.
João, quando no Apocalipse vê um semelhante a Jesus, semelhante ao Filho do Homem, que é um termo interessante também de personagem, ele diz algo que é fabuloso. E virei-me para ver quem falava comigo, e quando eu o vi, eu caí a seus pés como morto. Tanta vida diante desse Filho do Homem, que eu caio a seus pés como morto. Ele, pondo sobre mim a sua destra, disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e que vivo agora, mas fui morto e vivo para todo sempre. Amém. É o que é falado lá. Então nós estamos falando de uma vida que sobrevive à vida física, de uma vida espiritual que vem há muito e que nos projeta para uma trajetória futura inimaginável, infinita. Então é essa família, esse envolvimento que Jesus quer nos apresentar. Então, quando ele evolui para os discípulos, dizendo: eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, ele trazia convicção, e nós vamos encontrar isso em João também, quando chama os discípulos já de filhinhos. Então, servo para amigo, de amigo para filho. Nos apresenta não só um Senhor, mas nos apresenta um Pai, não é? Mas vamos encontrar outros textos também importantes para a análise desse pequeno movimento que encontramos aqui na família de Jesus. É quando Jesus vira para os discípulos e explica para eles que eles estavam tristes, e é natural que assim fosse, porque ele compara o discípulo com uma mulher que estava grávida. Ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, ela fica triste, preocupada com o momento, que ela vai passar. Mas quando o filho nasce, é uma alegria muito grande ter trago um varão ao mundo. Então nós estamos descobrindo que o Evangelho vai comparar o discípulo à mulher grávida, porque Jesus vira logo em seguida e fala assim: assim agora é a situação de vocês. Vocês estão como essa mulher que está para dar à luz. Vocês precisam trazer um novo ser ao mundo, E a gente aprende com a doutrina espírita que temos que fazer adormecer o homem velho existente em nós para surgir um homem novo. Talvez, quem sabe, o Filho do Homem surgir em nós. Quando pergunta Jesus para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem, Mateus 16. Pedro finaliza o papo dizendo: tu és o Cristo, Senhor, o Filho de Deus vivo. Então Cristo é igual ao Filho do Homem. Paulo dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nasceu uma nova criatura, é um novo ser que surge. Paulo deixa de ser Saulo para ser Paulo, evolução no processo do ser. E deixa de ser Paulo para falar: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que está aqui, que vive em mim. Eu já estou falando em nome eu já estou agindo em nome desse mestre. Então o texto aqui oferece detalhes importantes e nós vamos chegar lá. Eu só peço a vocês agora para que esses elementos que nós estamos trazendo não se percam. Filho do homem, dos nascidos de mulher, no Evangelho, fala que João Batista, que é o maior dos profetas, que anuncia a vinda desse mestre, desse Cristo, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Vamos descobrir com João, Elias, a reencarnação. Nascido de mulher, nova vida física, reencarnação. Filho do homem, renovação. Tem diferença. Nascido de mulher é aquele que é gestado 9 meses. Filho do homem nasce de si próprio, renova-se, é um novo nascimento. Vocês agora também, como os discípulos, porque discípulos vocês são, estão às vezes preocupados, tristes, porque estão gestando. Você já tem os elementos necessários do noivo na intimidade de vocês e que vocês estão gestando. Mas essa gestação desses valores crísticos aí colocados, essa sementinha pelo noivo, com tanto carinho, a gente descobre no Evangelho que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva,
Nós somos aquelas virgens, umas prudentes, outras não, mas aquele momento de chamada para que o noivado se faça está acontecendo. E o legal é que essa inseminação que recebemos e essa gestação desses valores está sendo levada a efeito. E o momento vai chegar que esse filho vai nascer, e ele nasce através das nossas ações. São aspectos crísticos surgindo para a humanidade através de outro companheiro na sociedade. Então nós estamos gestando, preocupados, sem querer abrir mão de muitos aspectos que são materiais, mas quando o filho nascer, vai ser uma alegria muito grande de ter trago um varão ao mundo, um homem que se coloca de pé, a animalidade sendo deixada para trás e surgindo um novo ser. Essa que é a ideia. Então vamos voltar no texto, que talvez o texto que parecia constrangedor de um mestre, guia e modelo para a humanidade, como a doutrina espírita coloca, falar quem é minha mãe, quem são meus irmãos, isso Kardec já explicou. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem traçando direitinho lá o que os judeus percebiam, não é? E a importância de Moisés trazendo o ensinamento, mas que Jesus vai nos brindar com aspectos de amor inimagináveis e que, em hipótese alguma, ele iria desfazer da mãe, dos irmãos. E aqui ele cita no texto irmãs também, e que às vezes para a gente fica complexo se a gente não tirar o espírito da letra, né? Então vamos lá. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. A grande família pede uma presença mais afinada. A grande família universal pede uma participação e um companheirismo social diferenciado. Não cabe mais viver uma vida sem pai. Não cabe mais estar na sociedade sem extrair a possibilidade de convivência de família. Quando eu caminho pelas ruas e tem um irmão meu estendido na calçada ou sentado ali solicitando recursos, ele não é só um que eu não conheça, ele faz parte dessa família. Porque se Deus é pai de todos nós, só vai existir a família se existir esse pai. E só vai existir esse pai para mim se eu perceber os irmãos na minha trajetória, se eu perceber os irmãos que somos. Estar fora, somos todos aqueles que não estamos envolvidos com as propostas de Jesus de forma mais efetiva. Conceitos colocados como perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes são importantes. É importante que eu perceba nos textos dizeres, por que andeis inquietos, dizendo que comeremos é futuro, que beberemos é futuro, com que nos vestiremos. Todas essas coisas os gentios procuram. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse reino não vem com aparência exterior e dirão ele aqui ou ele ali. Em verdade vos digo que o reino já está entre vós. É aqueles que estão em torno do Mestre, é aqueles que querem encontrar em Jesus os recursos, que eles, desenvolvendo olhos de ver, verão a família de forma mais ampla, não é? Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora. Não podemos estar mais de fora. É importante penetrarmos esse ambiente com esse mestre e vivermos com ele. Trazermos Jesus para frente do barco, como naquela passagem da tempestade, onde ele dormia lá atrás, numa almofada, confortável. Não, trazer esse mestre para frente do barco da nossa vida, para que nós possamos pedir, Senhor, conduza o processo. E pautados nos seus ensinamentos, as coisas possam fluir de forma serena. O vento parar de soprar, o mar parar de fazer onda e ter calmaria no processo. As questões materiais nos assolam. O mar da vida, representado pelas questões materiais, muitas vezes leva o barco a pique. Então é importante serenar. É importante não estarmos mais de fora, né? Mandaram-nos chamar. Então estão querendo chamar Jesus para ir para fora. Na realidade, é importante nós adentrarmos aonde Jesus está, buscarmos dar esse passo. Os discípulos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, se esforçam. Jesus, vendo a multidão, que é um outro elemento complicado, ele sobe o monte, ele exemplifica a elevação para nós, né?
E assentando-se, olha o esforço bonitinho do discípulo, e assentando-se, aproximam-se dele os seus discípulos. O discípulo, para aproximar, tem um esforço de subir aquele monte. Não chega onde Jesus está, mas aproxima. Então é importante sairmos do fora e adentrarmos onde Jesus está ensinando a todos, porque ele não vai discriminar quem ele estava ensinando. Era a multidão, o povo que estava perto dele. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Olha que interessante. E estão lá fora, né? Procurar Jesus é maravilhoso, é importante, mas estar fora é desafiador, né? Jesus, naquela passagem do homem da mão mirrada, mesmo dentro de um templo, possuímos as nossas mãos mirradas. Quem está no céu agora nos ouvindo aí sabe que muitos de nós adentramos a casa espírita em busca de socorro e recurso e passamos longa data assim. Jesus, quando entra no templo, ele vira para aquele homem da mão mirrada que estava no canto, que também tem uma simbologia importante, e chama ele para o meio, para que a cura se efetivasse. Não é o alvo do nosso estudo agora, mas aqui nós temos que perceber se nós estamos procurando Jesus, isso é bom, mas se nós estamos de fora, talvez seja importante estarmos no meio, adentrarmos a casa e estarmos com esse mestre, né? Teus irmãos procuravam e estavam lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? Talvez o ápice aqui seja a maternidade, como eu falei dos discípulos. Gerar esse mestre, gerar esse aspecto crístico em nós. Quem é minha mãe de verdade? Vocês estão preocupados com Maria. Maria é um espírito de alta envergadura. Estou tranquilo com ela, mas vou usar o seu recurso aqui. Em momento algum eu vou valorizá-la fisicamente. Não justifica, não precisa. Nós estamos falando de espíritos que estão além. Mas é importante eu usar a companheira agora para trazer um ensinamento para a humanidade. Várias vezes ele fez isso. O Evangelho nos mostra. Um dia uma senhora, diante da pregação de Jesus, levanta no meio da multidão e diz assim: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamastes. Sabe o que Jesus faz? Ele, levantando-se, diz: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras do meu Pai e as guardam. Guardar não de forma mnemônica, de memória, mas guardar as palavras de Jesus nas atitudes no coração. Isso é muito bonito. Jesus não estava desfazendo de Maria novamente, não é? Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamastes. Aquela senhora no meio da multidão quer colocar não a inveja, mas ela quer colocar que era bem-aventurada a mãe que traz um ser daquele no mundo. Mas Jesus é claro, se você quer gestar um como eu, é possível, porque você tem dentro de você os elementos. Você está aqui ouvindo a palavra crística, que esses elementos surjam. Mais bem-aventurada é a maternidade que traz o Cristo para a humanidade. E isso nós podemos fazer. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra do meu Pai e as guardam. Essa é que é a ideia. Aqui é a mesma coisa. Olha o texto que interessante. Quem é minha mãe e os meus irmãos? É uma pergunta que também pode dar uma dupla simbologia. Não é um quem é no sentido pejorativo. Ele vai explicar talvez quem seja. Perceberam? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse. Gente, o texto está começando a fazer sentido. E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Olha como os personagens simplórios do Evangelho na época de Jesus ganharam em espiritualidade e vida, né? Ser a mãe de Jesus talvez seja o foco de cada um de nós. Ser a mãe do Messias, do Cristo, mas tem um estágio aí de personagens, né? Ele vai explicar, versículo 35. Porquanto
qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. O "e" aqui colocado nos 3 casos mostra uma somatória. É natural. Eu sou o caminho e a verdade. Ele não é só caminho. É importante ele ser a verdade. E a é somatória. E a vida. É importante vivermos os seus ensinamentos. Olha que interessante. Porquanto, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Lembra? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Eu vou transpor para vocês, tá? Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. E porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão primeiro, minha irmã segundo e minha mãe terceiro, não é? Meu irmão, a mulher no Evangelho simboliza razão ou sentimento? O que vocês acham? Deixa eu ouvir. Acredito que vocês falaram sentimento, porque a mulher representa isso. O homem representa a razão. Nós estamos convidados hoje pela razão, nessa noite diferenciada, a ouvir Jesus, porque é o melhor caminho que temos, é o irmão. Esse irmão nos entrega novos valores e nós estamos aceitando esses valores. Pelo nosso raciocínio, recebemos material novo para ser gestado. A mulher aparece aí enquanto irmã como um elemento de sentimento a crescer nesse processo de captação desses valores. Não podemos receber Jesus só pelo intelecto, só pelo raciocínio. É importante recebê-lo em linhas de sentimento. Por isso a irmãzinha aqui citada. Ninguém sabe se Jesus teve irmã, não é? Mas a sinalização aqui é muito bonita, porque tínhamos o povo e ele mostra com o espírito crístico algo que nós só vamos entender daqui a centenas, milhares de anos. É natural, é como se ele viesse do futuro para nós. Ele é o filho do homem, não é? Esse que nós temos que gestar em nós. Então, primeiro o irmão, depois a irmã. Nós tivemos cuidado de ir em Marcos, mesma coisa. Lá vem o irmão primeiro e a irmã em segundo e por último a minha mãe. É como se aqui nós tivéssemos realmente o pensamento, palavra e ação com a mãe, que é aquele que gera, aquele que realiza, que faz. Não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e a mãe? Nós temos aqui a mãe de Jesus. Eu vejo a maternidade em vocês. Por mais que estejam tristes, quando o filho nascer, vai ser uma alegria muito grande, né? Quem é minha mãe e meus irmãos? Vocês são a mãe do Cristo. Faça com que esse filho surja, para que as coisas fluam para a humanidade e para vocês, de forma cada vez mais alegre, mais feliz. Porque ele disse: vim para que tenham vida e vida com abundância. Nos deram... O telefone aqui escorreu, deve ser emoção. Nos deram 30 minutos no máximo. E nosso tempo está mostrando aqui que está encerrando. Eu vou uma vez mais agradecer o carinho que vocês tiveram em nos receber, né, na casa de vocês, aí no momento que estamos vivendo aí de quarentena, né? E vou também agradecer vocês terem entrado no meu lar. Sejam sempre muito bem-vindos aqui, tá bom? E peço para que o Evangelho na casa espírita aí esteja cada vez conquistando mais o seu espaço. O estudo minucioso do Evangelho na casa espírita é uma pérola muito boa para a humanidade e para cada um de nós. Que possamos usar esses espaços para tentar tirar o espírito da letra e perceber o quanto é positivo e fabuloso os recursos existentes aqui nesse material que o Cristo, com tanto carinho, guardou para cada um de nós, tá? Que Jesus ampare a todos, que as vibrações de cada um de vocês que estão ouvindo aí essa live
possa penetrar os lares e a humanidade, levando paz, e que cada um que encontrar com vocês daqui para agora possa sentir em você um pouquinho da presença do Cristo na sua intimidade, através de um novo olhar, através de novas ações, tá bom? Nosso tempo está esgotando. Olha lá, 3, 2, 1, 0, acabou. 30 minutinhos. Beijo, muita paz, gente. Tchau, tchau.